Muito boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Rio Negrinho, nesta terça-feira, excepcionalmente, pós o feriado de ontem, segunda-feira, sempre sendo realizada segundo o regimento interno da Câmara Municipal, no dia subsequente à nossa sessão ordinária semanal. Hoje teremos discussão e votação única de 2 projetos de lei e também teremos 2 requerimentos. Teremos o uso da tribuna popular, cerca de 30 minutos, ocupados em 2 tempos de 15, por pessoas da AMUNESC, que é a Associação dos Municípios do Norte e Nordeste do Estado de Santa Catarina, que apoiam os municípios de toda a região. Vamos saber detalhes deste apoio e os trabalhos também da AMUNESC. Lembrando que nessa semana, dia 24 de abril, teremos o aniversário de 145 anos do município de Rio Negrinho. A programação começa cedo com o desfile festivo e dentro desse desfile festivo teremos as escolas, teremos também a cavalaria nesse ano do 5º RCC, que é o 5º Regimento de Carros de Combate de Rio Negro, também teremos caminhões da Fórmula Truck e além da Câmara Mirim, eleita neste ano, teremos o desfile festivo que começa às 8h30 da manhã. Depois, a festividade segue para a tarde e à noite com o show nacional de Jean e Júlio no Pavilhão dos Imigrantes. Lembrando que a programação toda ocorre até o domingo, dia 27, com a corrida de rua no centro da cidade. Todos estão convidados para a festividade dessa semana de 145 anos do município de Rio Negrinho. A todos, uma excelente reunião. Obrigado, Érico. Boa noite a todos os presentes, em especial o pessoal da AMUNESC hoje aqui. E também quem nos assiste dos seus lares, sinta-se cumprimentados. Convido a vereadora Keti para fazer a leitura de um versículo bíblico e a todos para ficarem em pé em reverência à palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Palavra do Senhor. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Inicialmente, coloco em votação a ata da 11ª sessão ordinária, realizada no dia 14 de abril de 2025. Em votação. Ata aprovada por unanimidade. Obrigado a todos os vereadores. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das proposições apresentadas à mesa e das correspondências recebidas nessa semana. Boa noite a todos. Cumprimento os colegas vereadores, ao pessoal da AMUNESC, colegiado que eu fiz parte pela Fundação Municipal de Cultura por 2 anos. Grande aprendizado junto da AMUNESC. Sejam bem-vindas. Ofício número 12 de 2025 da Defesa Civil. A Câmara de Vereadores de Rio Negrinho. Resposta ao requerimento 42 de 2025. Em resposta ao requerimento 42 de 2025, solicita-se a informação sobre os recursos disponíveis via Defesa Civil Nacional referente à ponte Domingos Carvalho e à ponte Zeman. O recurso restituído à União. A respeito do recurso financeiro para a construção, protocolo 4215.000.2023.10.26, composto por 2 metas, as quais são: meta 1, reconstrução da ponte Zeman, valor estimado em planilha de R$ 781.200.000, e meta 2, reconstrução da ponte Domingos Carvalho, valor estimado em planilha R$ 930.000, aprovado pela Secretaria de Proteção e Defesa Civil Nacional, somente a meta 1. Referente à obra de reestabelecimento, pelo protocolo 4215.000.2023.10.16.01, para cadastro do plano de trabalho, utilizou-se um pré-projeto para estimativa de valores. Após deferido, faria necessário a contratação de estudo geológico e projeto de contenção de encosta, os quais atestariam a eficácia da metodologia construtiva.
Devido aos eventos climáticos que posteriormente acometeram o município e pouca mão de obra, restou-se pouco tempo hábil para a finalização do projeto supracitado. Diante do exposto, foi solicitada prorrogação de prazo para a correta aplicação de recurso, o qual foi indeferido pela SEDEC. Sem mais, agradeço e reforço os votos de estima e consideração. Felipe Pérez Antônio, MIUT. Ofício Gabinete 0060 de 2025. Em resposta ao requerimento 046, que requer ao Poder Executivo e à instituição de guarda municipal, esclarecemos que no momento não existem estudos para a implementação da guarda municipal. Vale considerar que as atribuições já são desempenhadas pelos órgãos de segurança pública, estadual e federal, na região, e tem se mostrado eficiente e economicamente viável, sem gerar custos adicionais associados à criação de uma guarda municipal. Por fim, reiteramos o compromisso com a administração municipal, com a melhoria contínua da segurança pública, garantindo que decisões sejam fundamentadas na responsabilidade fiscal e na máxima eficiência na aplicação dos recursos públicos. Agradecemos a compreensão e estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, Lisa Netpanei, Secretária de Administração e Recursos Humanos. Gabinete da Deputada Paulinha. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia do Estado de Santa Catarina. Requerimento. A deputada que subscreve, com amparo no artigo 201, inciso 3º do Regimento Interno, requer que seja encaminhado ao prefeito e vice-prefeito e ao presidente da Câmara de Vereadores de Rio Negrinho a seguinte mensagem. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, acolhendo a proposição da deputada Paulinha, cumprimenta Vossa Excelência e a comunidade desse município, pelos 145 anos do aniversário de fundação. Fundado em 24 de abril de 1880, Rio Negrinho tem se destacado ao longo de sua história pelo desenvolvimento econômico, cultural e social, tornando-se referência no estado de Santa Catarina. Para comemorar essa data tão significativa, a Prefeitura Municipal, em parceria com a Fundação de Cultura, organizou uma programação especial que ocorrerá entre os dias 22 e 27 de abril, oferecendo diversas atrações culturais, esportivas e de lazer para toda a comunidade. Esta Casa Legislativa reconhece e enaltece o progresso e a trajetória de Rio Negrinho, parabenizando seus cidadãos, autoridades e lideranças pelo empenho contínuo em promover o bem-estar e o desenvolvimento do município. Atenciosamente, deputado Júlio Garcia, presidente. Sala das Sessões, deputada Paulinha. Ofício 080, de 2025. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Rio Negrinho, Rodrigo dos Santos. Referente ao requerimento 027, de 2025, da Câmara de Vereadores. Em resposta ao requerimento 086, explicar que, de acordo com a legislação em vigor, mais especificamente a portaria número 1467 de 2022, as principais alternativas para o equacionamento dos déficits atuariais se resumem num plano de amortização já praticado pelo município de Rio Negrinho. Implementação da segregação da massa, elaboração da reforma da Previdência, com possibilidade de alteração de regras e benefícios do plano de custeio, aporte de bens e direitos do RPPS. No mais, é necessária a projeção a longo prazo, ao que é inviável pela receita atual no pagamento e parcelamento na monta existente, tratando-se de cálculo básico, sendo necessário investir para aumentar a arrecadação municipal para se ter sustentabilidade a médio e longo prazo. É preciso considerar que o IPRERIO possui uma carga de passado pesadíssima, com a impossibilidade de pagar à vista todo o custeio de atitudes passadas. Portanto, frisar também que anteriormente à alteração da Emenda Constitucional 103 de 2019, a apuração do equilíbrio atuarial era procedida de forma diversa, o que culminou no salto de 389% no valor da aporte para cobrir o déficit atuarial. Não fosse isso, verificou-se a elevação da reserva matemática de benefícios a conceder, em R$ 26.733.097,38, de um ano para o outro, além de um incremento de
3,97% na remuneração média dos servidores ativos do município, capitaneadas pelo ingresso dos servidores ativos, variação na respectiva folha de pagamento e as revisões realizadas nas hipóteses atuariais. No que se refere aos benefícios aos inativos e pensionistas, observou-se uma elevação na reserva matemática de benefícios concedidos, RMBC, de R$ 20.986.448,49, em sua grande parte em razão da concessão de 32 benefícios de aposentadoria e 6 benefícios por pensão de morte ao longo do ano de 2022, e do aumento do valor médio dos benefícios de aposentadoria em 4,64% e de pensão em morte em 9,16%, acarretando um aumento de R$ 105.787,22 mensais na folha de benefícios de pré-rio, além das revisões realizadas nas hipóteses atuariais. Aproveito a oportunidade para fazer meus votos de elevada estima e consideração. Anderson Godoy, consultor jurídico. Ofício SAMAI número 32 de 2025. Resposta ao requerimento 47 de 2025. Em resposta ao requerimento acima epigrafado, expedido por essa egrégia Casa de Leis, o Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Rio Negrinho, respeitosamente vem informar que os serviços serão incluídos no cronograma de obras da autarquia, sendo que se faz necessário para o momento, cordialmente, Valdir Caetano Júnior, diretor-geral. Ofício SAMAI número 29 de 2025. Senhor Presidente, caminhamos via e-mail, no dia 16 de abril de 2025, o balancete referente ao mês de março de 2025. Sem mais para o momento, reiteramos nossos protestos de estima e consideração. Valdir Caetano Júnior, diretor-geral do SAMAI. Ofício número 30 de 2025. A Fundação Municipal de Esportes de Rio Negrinho vem, através desse, convidar o excelentíssimo senhor para participar da semana de premiação do Campeonato Municipal de Futebol Sintético, que acontecerá nos seguintes dias e horários. No dia 22 de abril, terça-feira, entre os horários das 19h15 às 20h45. No dia 23/4, quarta-feira, entre os horários de 19h15 e 20h45. Certos de contarmos com a vossa valiosa presença, já agradecemos e colocamos à disposição. Atenciosamente, Cássio Alves, diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes. Ofício número 1661954. Florianópolis, 15 de abril de 2025. Assunto: convite para participar do segundo encontro das Escolas do Legislativo e de Contas da Região Sul e quarto encontro de Escolas Legislativas de Santa Catarina. Prezado Senhor, a Escola do Legislativo Deputado Lício Mauro da Silveira, na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, ALESC, é um espaço de aprendizado dedicado à qualificação profissional, formação política, educação para a democracia e difusão de conhecimento sobre o poder legislativo, direcionada para agentes públicos e toda a sociedade, com o objetivo de promover a troca de experiências entre as escolas do Legislativo e de contas regionais e estaduais, debatendo temas como sustentabilidade no poder legislativo, a importância da educação legislativa, apresentações dos cases de sucesso. Entre outras considerações, a Escola do Legislativo Deputado Lício Mauro da Silveira sediará, em parceria com a Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, ABEL, o segundo encontro das Escolas do Legislativo e de Contas da Região Sul e quarto encontro das Escolas do Legislativo de Santa Catarina, nos dias 14 e 15 de maio do corrente ano, no plenarinho deputado Paulo Stuart Rigg, com sede no Palácio Barriga Verde, no centro de Florianópolis. Considerando a importância desse evento, convidamos Vossa Excelência e vossa equipe para prestigiar e participar do referido encontro. A programação está disponível no site Escola. Respeitosamente, Alexandre Lencina Fagundes, diretor da Escola do Legislativo, e Roberto Eduardo Lamari, presidente da ABEL. Matérias do Executivo. Projeto de Lei Ordinária 0043 de 2025, de autoria do Poder Executivo.
Autoriza o Poder Executivo, através do Fundo Municipal de Saúde, a efetuar o pagamento do auxílio financeiro decorrente da transposição e transferência dos saldos financeiros remanescentes de exercícios anteriores a 2018, nos termos da Portaria número 96, de 7 de fevereiro de 2023, e Portaria número 443, de 3 de abril de 2023, e Portaria 6.402, de 29 de dezembro de 2024. Matérias do Legislativo. Emenda 0002 de 2025, de autoria de Manuel Alves Neto. Emenda modificativa ao projeto de lei complementar número 007 de 2025, que acresce um parágrafo único no artigo 1º do projeto de lei 007 de 2025. Emenda 002 de 2025, de autoria de Manuel Alves Neto. Emenda modificativa ao projeto de lei complementar número 0006 de 2025, que acresce o parágrafo único no artigo 1º do projeto de lei 0006 de 2025. Projeto de lei ordinária número 0040 de 2025, de autoria dos vereadores Daniel Gonçalves, Cat Schroeder, Nilson Barbosa, Rafael Schroeder e Rodrigo dos Santos. Denomina de rua Lauro Adolfo Johansen, via pública do município de Rio Negrinho. Projeto de lei ordinária número 0041 de 2025, de autoria de Rafael Schroeder, Rodrigo dos Santos, Nilson Barbosa, Cat Schroeder e Daniel Gonçalves. Denomina de rua Amélia Ousen Hitzmann, via pública do município de Rio Negrinho. Projeto de lei ordinária número 0042 de 2025, de autoria de Rafael Schroeder, Nilson Barbosa, Rodrigo dos Santos, Cat Schroeder e Daniel Gonçalves. Denomina de rua Raimar Adriano Hitzmann, via pública do município de Rio Negrinho. Indicação número 81 de 2025, de autoria de Manuel Alves Neto. Solicita ao Executivo, junto ao órgão competente, a implementação de uma lombada na rua Afonso Keller. Essa lombada deverá ser implementada próximo ao endereço 248, visando o grande fluxo de veículos que circulam neste trecho e que tem gerado preocupações quanto à segurança de pedestres, moradores e demais usuários da via. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, senhor secretário. Matérias da ordem do dia. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei ordinária número 0039, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei ordinária 0039 de 2025. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, com nossos cumprimentos, encaminhamos para apreciação dos nobres integrantes do Poder Legislativo o anexo ao projeto de lei que dispõe sobre o Serviço de Inspeção Municipal e as normas de inspeção sanitária e industrial em estabelecimentos de produtos de origem animal e de produtos de origem vegetal do município de Rio Negrinho e da outras providências. O presente projeto de lei tem por objetivo instituir o Programa de Inspeção Municipal, com a finalidade de garantir a qualidade sanitária e industrial dos produtos de origem animal e vegetal no âmbito municipal. A atualização do SIM é uma medida de grande relevância para o fortalecimento da agricultura, permitindo que os produtos possam ser devidamente inspecionados e certificados para a comercialização. Ao estabelecer critérios claros de inspeção e fiscalização, o município assegura a maior segurança alimentar à população, fomenta a economia local e promove o desenvolvimento sustentável. A implementação deste programa está em consonância com os princípios da saúde pública, da vigilância sanitária e do desenvolvimento rural, e a valorização dos produtos sustentáveis. Diante do exposto, solicitamos o apoio dos nobres vereadores para a aprovação desta proposta, certos de que contribuirá de forma significativa para o progresso de nosso município. E aproveitamos a oportunidade para renovarmos protestos de estima e consideração. Gabinete do Prefeito Municipal, Rio Negrinho, 10 de abril de 2025, Caio César Tremel, Prefeito. Obrigado, secretário. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Rafael Schroeder. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores que se fazem presente, funcionários da MUNESC, que estão aqui representando, também a população que nos assiste dos celulares e quem está aqui nos acompanhando da Casa de Leis. Falar um pouquinho sobre esse projeto de lei, senhor presidente, que institui o Serviço de Inspeção Municipal na cidade de Rio Negrinho, o qual vai facilitar a vida do nosso produtor rural,
que trabalha com produtos de origem animal e vegetal também, seria as fábricas de embutidos, queijos artesanais, enfim, toda essa leva de produtos que eles produzem. E hoje, a âmbito municipal, eles precisam recorrer ao órgão estadual para liberar os seus abatedouros, os seus locais de produção. Então, essa lei vem em boa hora, que vai facilitar a vida do nosso produtor. Ele vai ter o serviço de inspeção municipal, que vai liberar o comércio do seu produto dentro da esfera municipal, né? Se ele precisar vender o seu produto dentro de outros municípios, por exemplo, municípios vizinhos, São Bento, Mafra, Campo Alegre, ele vai precisar manter o seu selo com a SIDASC, com o Serviço de Inspeção Estadual, e se for de seu interesse também vender a esfera estadual, né, para o Paraná ou para o Rio Grande do Sul, ou entre outros estados, ele terá que ter o CIF, que é o Selo de Inspeção Federal. Então, eu acredito que é um mecanismo que vai ajudar muito nosso produtor rural para conseguir se regularizar no município e estar com o seu produto à disposição em venda aí regulamentado, né, com selo de serviço de inspeção municipal, que vai ser liberado por um médico veterinário vinculado à Secretaria de Agricultura, e de antemão já um pedido do vereador Ronei na reunião das comissões, né, Ronei, com relação ao reforço na equipe da agricultura para dar conta da demanda, assim começar a entrar os pedidos. Então, peço aos meus colegas que sejam favoráveis ao projeto de lei, né, e seria isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Rafael. Continua em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador Ronei José Lovenberger. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que se faz presente, a imprensa, escrita e falada, os internautas. Sejam todos muito bem-vindos à sessão de hoje. Quero falar sobre esse projeto, é muito importante para o desenvolvimento da nossa agricultura familiar, que precisa de um auxílio, precisa de uma ajuda, e a gente sabe que as leis, hoje em dia, elas são muito fechadas, e se não tiver uns projetos como esse aqui, principalmente os agricultores familiares, como a gente pode citar a Feira da Agricultura, fica muito difícil para eles conseguir os selos que são necessários para poder vender os seus produtos. E isso vai facilitar bastante. Acredito que é um grande avanço, né, na nossa inspeção, porque hoje nós temos a inspeção municipal que cuida somente dos mercados e açougues do município, e essa inspeção para esses agricultores familiares vai ajudar bastante na venda de mais produtos deles. E como solicitei hoje para o vereador Rafael, líder do governo, a gente espera que a Secretaria da Agricultura possa contratar mais um médico veterinário, porque a gente já tem escutado que está sobrecarregando a veterinária que faz parte lá, e acredito que vai ter muita demanda juntamente com esse projeto, que eu acredito que em 90 dias ele começa a valer essa lei. Eu sou favorável e dou os parabéns por esse projeto a administração colocar em votação. Obrigado, vereador Ronei. Continua a discussão. Não havendo mais ninguém inscrito também, gostaria de parabenizar a equipe da Secretaria de Agricultura, o prefeito Caio e a todos que participaram da elaboração desse projeto, assim como a MUNESC, que eu sei que tem uma participação especial nesse projeto. Então, a intenção realmente é que os municípios da associação possam comercializar entre si os produtos produzidos pela sua agricultura familiar, pela sua gente, e que existe um selo, né, para aprovação disso, e que facilite a venda e aumente as vendas e o faturamento desse pessoal. Sabemos o poder que a gente tem, os produtos coloniais nossos são de grande valor e grande estima de toda a população, e acredito que todos os municípios têm também os seus produtos, e que podendo comercializar com o outro, a gente vai ter mais desenvolvimento, e principalmente o desenvolvimento econômico para essas famílias que trabalham e dão seu suor para comercializar seus produtos de produção animal ou vegetal, mais caseiros, né? Então, parabéns mesmo, mais uma vez, obrigado, né, a toda a equipe hoje presente aqui da MUNESC, mas além, nós teremos aqui uma explanação deles na tribuna popular, onde vão poder explanar sobre esses projetos aí. Gostaria também de agradecer a presença do ex-prefeito Osni Schroeder hoje aqui. Muito obrigado, Osni, pela presença, e gostaria de colocar o projeto em votação. O projeto foi aprovado por unanimidade. Gostaria de solicitar ao secretário que faça a leitura do projeto de lei complementar número 0005 de 2025, de autoria também do Poder Executivo. Projeto de lei complementar 0005 de 2025. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores.
submetemos à apreciação desta Câmara de Vereadores o incluso projeto de lei complementar que altera a Lei Complementar número 27, de 15 de dezembro de 2003, para explicitar a incidência do imposto sobre o serviço de qualquer natureza, sobre o monitoramento e rastreamento de veículos e carga. Em 22 de setembro de 2021, o Governo Federal promulgou a Lei Complementar número 183, que alterou a Lei Complementar número 116 de 2003, que dispõe sobre impostos sobre serviços de qualquer natureza, de competência dos municípios e do Distrito Federal e da outras providências, acrescendo um subitem número 11.05 ao item 11, incidindo o imposto sobre serviços no monitoramento e rastreamento de veículos de carga. Nessa linha de pensamento, o presente projeto de lei tem como objetivo adequar a legislação municipal para possibilitar a cobrança do imposto sobre os serviços, conforme rege a legislação federal. Para tanto, necessário se faz a alteração da Lei Complementar número 027 de 2003, nos moldes propostos. Contando com a pronta atenção de Vossas Excelências, aproveitamos o ensejo para reafirmar nossos protestos e consideração. Gabinete do Prefeito Municipal de Rio Negrinho, 4 de abril de 2025, Caio César Treme, o Prefeito Municipal. Obrigado, secretário. O projeto está em discussão. Em votação. Projeto aprovado por unanimidade. Passamos agora à pauta dos requerimentos. Solicito ao secretário que faça a leitura do requerimento número 59 de 2025, de autoria dos vereadores Rafael Schroeder, Nilson Sebastião Barbosa e Keti Regina Schroeder. Requerimento 59 de 2025. Requer a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar a realização de investimentos duvidosos pelo IPRERIO, considerando que o referido instituto foi o alvo da Operação Encilhamento, tendo em vista que nos anos de 2012 a 2016 teve rombos milionários por ter realizado investimentos considerados irregulares, utilizando dinheiro dos aposentados em aplicações arriscadas ou fraudulentas. As investigações da Comissão Parlamentar de Inquérito a ser instalada englobará o período de 2012 a 2024, tendo em vista a necessidade de averiguar se houve irregularidades similares após a referida operação. Para tanto, requer a instalação da Comissão Especial no inquérito pelo prazo de 90 dias, prorrogáveis uma vez por igual período. Justificativa. Os vereadores municipais que subscrevem, no uso de suas atribuições legais, requerem a instalação de comissão parlamentar de inquérito, com o objetivo de investigar realização de investimento duvidoso pelo IPRERIO, considerando que no ano de 2012 a 2016, o Instituto teve rombos milionários por falta de gestão, levando inclusive o fato da apuração da Polícia Federal. Ressalta-se que o IPRERIO foi alvo da Operação Encilhamento, no inquérito policial número 004 de 2017/11, Delecor SRPF-SP. Não só faz referência aos autos número 00-252-69-2017-403-6181, como também ao número 1523051-2017-403-6181, ambos em tramitação na 6ª Vara Criminal, na Seção Judiciária Federal, em São Paulo, onde foram juntados documentos e iniciada a apuração do rombo junto ao Instituto de Previdência. Em síntese, a referida operação visou apurar a existência de grupos formadores de empresários e servidores públicos de todo o país, com o intuito de praticar diversas condutas delituosas tendentes a fraudar investidores e institutos pertencentes aos regimes próprios de previdência social. Com efeito, o IPRERIO apareceu nas investigações como um dos institutos que teria feito investimentos considerados irregulares, usando dinheiro dos aposentados em aplicações arriscadas ou fraudulentas. Hoje, já se vê, inclusive, a preocupação do Ministério Público de Contas de Santa Catarina quanto à eventual pretensão punitiva e ressarcitória. Diante disso, considerando a referida operação, foi realizada há mais de 9 anos e ainda não foi concluída, bem como considerando que a IPRERIO possui um déficit que resulta da falta de rendimento das aplicações,
sendo necessário apurar o montante e os responsáveis para eventual responsabilidade frente às autoridades. Justifica-se, assim, a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito. Rio Negrinho, 22 de abril de 2025. Vereadores Rafael Schroeder, Nilson Barbosa e Kete Regina Schroeder. Obrigado, senhor secretário. O nosso requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Rafael Schroeder. Senhor presidente, quero só cumprimentar o tio Osni, que quando eu estava falando ele tinha chegado. Né, tio? É assim, ó, sobre esse requerimento, a gente ouve falar, a gente acaba identificando vários requerimentos por parte dessa Casa de Leis com relação a aportes ao IPRE-Rio, pagamento do parcelamento, por que o prefeito não está pagando, mas aonde será que está o rombo real do IPRE-Rio? Né? Aonde será que, o que aconteceu? Que tantas aplicações e o dinheiro não rendeu. Né? A gente viu aqui na própria mensagem que a operação Encilhamento, desencadeada pela Polícia Federal, ocorreu nos anos de 2012 a 2016, e posterior a esse ano, o que aconteceu com as aplicações do IPRE-Rio? Então, senhor presidente, eu peço o voto favorável dos meus colegas para instaurar essa CPI de investigação, né, para nós fazer um trabalho bem feito, assim como foi feito na CPI do Antipó, o qual resultou, né, em devolução de recursos ao município. Então, teve um processo, foi julgado, ainda está em recurso e cabe recurso, mas o Ministério Público já identificou a irregularidade, já notificou os responsáveis pelo mau uso do dinheiro público. Então, eu peço que desde 2012 até 2024 seja levantado todos os aportes financeiros feitos pelo IPRE-Rio e aplicações. Inclusive, se não me engano, foi aprovado recentemente nessa Casa de Leis uma lei municipal onde exige que as aplicações do Instituto de Previdência sejam feitas em bancos com sede no município, para não acontecer de ficarem levando dinheiro aqui de Rio Negrinho para aplicar em banco lá em São Paulo, que depois venha a falir. Então, essa foi uma lei bem feita, parabéns aos vereadores que aprovaram, né? E por isso que eu peço que seja instaurada essa investigação, né, e nomeada essa comissão, para que nós consigamos juntar documentos suficientes e entregar ao Ministério Público para eles anexar esse processo que está correndo lá em São Paulo, para que se de repente aconteceu mais alguma situação similar, posterior à investigação, que seja acrescentado ao processo corrente e que as pessoas culpadas ou não sejam penalizadas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Rafael. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereador Anderson Patrick de Castro. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, imprensa escrita e falada, pessoal da MUNESC que se faz presente hoje, sejam bem-vindos. Prefeito, ex-prefeito Osni, sempre prefeito, uma vez prefeito, sempre prefeito, né, Osni? Teve a tua contribuição na história de Rio Negrinho. Seja bem-vindo. Todos os nossos amigos que aqui se fazem presente, em nome da vereadora Kete, cumprimento todas as mulheres, em especial, e as que estão nos assistindo. Eu acho muito interessante, vereador Rafael, a tua fala, sobre essa questão dos déficits do IPRE-Rio, né, para nós pegarmos um gancho, né, puxando lá de trás, tendo em vista que, aproveitando esse mesmo gancho, no último dia 11 de abril, nosso prefeito foi notificado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, onde vai ser feita uma oitiva, né, onde ele vai ter que se explicar do porquê que os aportes, né, que esse déficit atuarial só cresce, esse rombo só cresce e nada é feito. Tendo em vista como base que o município, ano passado, fechou o ano com superávit fiscal, né, e financeiro, né, e o porquê que esses aportes não foram pagos devidamente, e nós passamos de 170 milhões para 301 milhões em 4 anos, esse déficit atuarial ele cresceu desordenadamente. Então, nós precisamos, não sou eu que estou falando, são os auditores do Tribunal de Contas, nos quais eles têm todo o amparato e toda a autonomia e legalidade para que pudessem chegar a essa conclusão. Tendo em vista que o nosso prefeito, a nossa administração pública, ela terá 60 dias para se manifestar e para fazer e apresentar os pagamentos desses parcelamentos e dessa correção desse déficit atuarial que até então não vinha sendo feito, né?
Eu concordo, vereador, que houve rombos lá atrás e isso precisa ser investigado. Da mesma forma que eu acho que é importante nós levantarmos a questão aqui também, aproveitando o gancho, da última operação que deflagrou aqui no município, batizada como Tributum, né? E, de repente, nós abrirmos uma CI também aqui, para que nós possamos investigar quem eram as pessoas que estavam sendo beneficiadas com isenção de impostos por parte da administração pública, o porquê, de que forma e como foram feitas, né? Para que a gente possa equilibrar esse jogo aqui e realmente punir a todos aqueles que fazem e cometem alguma ilegalidade aqui no nosso município. Da mesma forma, eu acredito que a administração pública irá se manifestar, até porque, pelo documento que eu recebi, eles têm esse prazo de 60 dias e sob pena de multa diária, para que possam apresentar todos esses levantamentos e o porquê que não estava sendo feito esse pagamento desse déficit atuarial e essa correção do déficit atuarial em que o IPRERIO, porque hoje a progressão que nós temos, a progressão de vida útil do nosso instituto, de acordo com o cálculo atuarial, que teria que ser de 35 anos, ela está em 15 anos. Então, nós estamos, né, com a faca no pescoço, vereador Nilson. Né, os nossos servidores estão comprometidos mesmo, com a incerteza do futuro, né, com a incerteza de que se irão receber essa aposentadoria de forma integral ou não. Ou, quem sabe, o INSS vai ter que repatriar todo esse pessoal, aí a gente não sabe como é que vai ser lá na frente. Então, eu acho importante, vereador, serei favorável, mas eu acho que é importante a gente frisar e é importante passar para a comunidade, para as pessoas que nos assistem aqui, essa notificação que o prefeito recebeu e esses 60 dias que ele tem aí para colocar aí quase 3,5 milhões que ele vai ter que colocar em dia, né? Com certeza tem muita gente que está perdendo sono, mas eu acho que o que é certo, ontem, hoje e para sempre. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Continuamos em discussão com a palavra o vereador Nilson Sebastião. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus colegas vereadores, vereadoras. Quero cumprimentar, em nome do Dr. Rodrigo, quero cumprimentar toda a MUNESC, o subprefeito, o nosso prefeito Osni, que faz presente, todos os nossos colegas que faz presente. Eu acho o seguinte, esse inquérito, a finalidade da investigação está bem clara. A gente não está fazendo sobre uma investigação sobre o antigo prefeito, o prefeito atual. Toda investigação dentro dessa casa e que seja certo é bem-vinda. Eu acho que o vereador está aí para isso. Então, por isso que eu também fiz junto com o Rafael, o vereador Rafael, para a gente estar fazendo essa investigação, porque essa investigação, ela vem de 2012 até 2024. É 2012 a 2024. Quer dizer que nós também estávamos dentro dessa casa aqui. Eu estava aqui em 2024. Então, foi bem feito, por isso que eu entrei junto com o senhor para poder estar assinando ali, para a gente estar podendo fazer essa investigação desde o início, assim, se a gente pudesse buscar 10 anos atrás, para ver onde está o problema dentro dessa casa, onde está o rolo, para onde foi o dinheiro, por que não foi pago, por que deixou de pagar, aonde está o dinheiro, foi para onde? Então, eu acho que isso aí a gente fez para a gente fazer essa investigação, não para o prefeito que está, para o prefeito antigo. A gente está aqui para isso, está aqui para fazer a investigação de todos os anos, quantos anos for possível. Então, esse aí vai ser bem visto, e eu também, que nem o vereador Ângelo falou, a investigação é bem vista para todos os prefeitos, para vereador, para todos. Hoje, dentro dessa casa que eu passei por 4 anos, acho que deu muito pouquinho aquele valor lá que o pessoal pegavam para sair para fora fazer as festinhas deles. Eu não peguei nenhum real e votei para pegar. Votei para o pessoal pegar, porque tinha muita gente que às vezes precisava desse valor para sair para fora do município. Eu assinei e fui próprio. Peguei o meu carro e ia para Florianópolis buscar recursos e tudo, e não usei o dinheiro. Hoje, então, por isso que toda a investigação tem que investigar o vereador que fica pegando valor aqui dentro dessa casa para sair, para buscar o recurso, eu sou a favor.
Eu sou para a parte certa. Agora, pegar dinheiro para ir posar fora, fazer festa, que nem fazia antigamente dentro dessa casa aqui, eu nunca concordei. Nunca concordei e não concordo até hoje. Então, é isso aí. Eu acho que a investigação é bem-vinda dentro dessa casa e pode ter certeza que eu estiver aqui, eu vou trabalhar pelo certo e apoio também a investigação do que o senhor estava falando ali, vereador. Parabéns, é isso que nós precisamos fazer. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Nilson. Continuamos em discussão. Com a palavra, o vereador Manuel Alves Neto. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora. Quero cumprimentar o pessoal da Munesc, ex-prefeito Osni Schroeder, demais presentes aqui, imprensa escrita e falada, funcionários da casa. Também quero comentar rapidamente sobre esse requerimento. Acho que é super importante, sim, Rafael. A gente sabe que teve muitos erros no Imprerio ao longo dos anos. A gente votou, eu, o Nilson e o Dido votamos legislatura passada, projeto de lei que é obrigatório o Imprerio fazer investimento no nosso município, mas a gente também tem que ver onde foi esses rombos, principalmente no investimento daquele Banco Santos, 2014, se eu não me engano, que aconteceu. Mas até na gestão do prefeito Caio, Rafael, a gente tinha uma diretora-presidente que foi condenada e fez uma percussão lá com o Ministério Público, devolvendo valores para o Imprerio. E essa diretora ficou 4 anos no mandato do prefeito Caio. Eu deveria ser afastado lá no começo já também, Rafael. Acho que era importante, na época que aconteceu o fato, já ser afastado, mas não aconteceu. Acho que agora foi substituído por uma outra pessoa. Mas eu acho super importante essas investigações. A gente já viu do Antipó também que teve resultado. E eu vou votar favorável, mas espero que venha uma resposta, requerimento. Se fosse a gente que tivesse feito o requerimento, com certeza alguém de vocês já responderia na hora. Tenho certeza que vai vir uma resposta bem boa e eu vou votar favorável. Obrigado. Obrigado, vereador Manuel. Continua em discussão o nosso requerimento. Não havendo mais ninguém inscrito, gostaria também de fazer algumas colocações. Realmente, se não me engano, foi em 2021 que nós aprovamos nessa casa, o vereador Nilson, Maneco estavam aqui também, projeto que obriga o município, o Imprerio, no caso, a fazer os investimentos em instituições financeiras com sede no município de Rio Negrinho, o que traz uma segurança para os funcionários públicos de carreira, os quais dependem desse valor do Imprerio para garantir as suas aposentadorias futuramente. Então, sabemos que as dificuldades no Imprerio se iniciaram após 2012, inclusive depois do seu mandato, né, Osni? Os parcelamentos começaram a ser corriqueiros e foram acumulativos. Então, os prefeitos que vieram posteriormente, a 2012, não pagavam as parcelas ao Imprerio, o que realmente gerou vários parcelamentos com juros e tudo mais, e a gente sabe que enquanto o prefeito Caio conseguiu manter o pagamento em dia, tanto da parcela devida do mês ao Imprerio, quanto da parte dos financiamentos, foi mantido. O que realmente a gente sabia, eu participei de várias reuniões, onde esse cálculo atuarial foi explanado, foi apresentado para todos os funcionários públicos, foram várias reuniões no Imprerio mesmo, na sede, onde vinham técnicos de fora e matematicamente provavam, olha, vai ficar muito difícil vocês conseguirem manter em dia. Então, enquanto foi possível, com certeza foi mantido, mas a seriedade com que foi tratado o Imprerio nos últimos anos, eu acho que vai poder ficar evidenciado nessa investigação. Parabéns pela iniciativa aos vereadores. Acredito que realmente, assim como nós fizemos a CI lá na época do Antipó, conseguimos devolver uma quantia horário, ainda não retornou, porque realmente ainda cabe um recurso, mas já foi calculado em R$500 mil, hoje, corrigindo, aí, deve chegar em 700 mil, mais ou menos, e acredito que, se eles causaram esse déficit ao município, realmente tem que ser colocado em dia. Quanto ao déficit atuarial, com certeza, a falta de concursos públicos por vários anos em Rio Negrinho também, foram mais de 10 anos sem um concurso público, o que realmente acarretou, porque a gente sabe, o teste seletivo coloca as pessoas para preencherem uma vaga, mas essas pessoas não contribuem com o Instituto.
E as pessoas que estão no Instituto começam a se aposentar mais do que gente entrar novamente. E isso gera uma dívida. Esse é o cálculo básico. Para descobrir o que é o cálculo atuarial, é isso aí. Então, hoje, nós temos mais aposentados do que na ativa. Então, o que custa mais caro é o aposentado do que a contribuição que está entrando. Então, realmente, acredito que a reforma administrativa será uma coisa muito importante para diminuir esse déficit. Os concursos públicos que estão sendo frequentes e tem pessoas boas entrando e contribuindo para o município. Tudo isso aí vai ajudar nesse cálculo. E eu acredito, Rafael, que você foi muito corajoso em colocar, inclusive, lógico e óbvio que deveria ser, muito sério, muito honesto, em colocar, inclusive, a administração do governo Caio, que foi até 2024, né? Então, não estamos fazendo uma caça às bruxas aqui, não tem nada a ver com isso. Eu acredito que realmente o que nós precisamos buscar, devido a tantos requerimentos que entram nessa casa perguntando sobre pré-rio, volta e meia os vereadores vêm aqui e continuam falando desse cálculo atuarial que não conhecem realmente como que foi gerado. Eu acredito que se a gente conseguir com essa CI, além de identificar maus investimentos do dinheiro público, também identificar realmente a causa desse déficit atuarial no IPRERIO. Então, acredito que vem em boa hora e também serei favorável com certeza. O requerimento está em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Passamos agora à tribuna popular. Opa. Desculpem pela falha, pessoal. Solicito ao secretário que faça a leitura do requerimento número 60 de 2025, de autoria do vereador Rafael Schroeder. Requerimento número 60 de 2025. Requer ao Poder Executivo para que, através da Secretaria de Saúde, analise a possibilidade de regulamentar sobre a fila de espera de pacientes que aguardam para realizar exames de diagnóstico pelo SUS, notadamente a fim de se permitir a retirada de pacientes que se manifestem desinteresse em realizar o exame, e também daqueles que permaneceram com o status de mais de 90 dias como sem contato. Da referida medida, visa propiciar maior agilidade no agendamento e realização dos procedimentos. Justificativa. Atualmente existe a deliberação da Comissão de Intergestores Bipartite, sob o número 025 de 2025, que dispõe sobre a retirada da fila de espera cirúrgica do SUS de pacientes que permanecem há mais de 90 dias com status sem contato, ou que se manifestaram com desinteresse em realizar a cirurgia. Tal medida foi adotada pela CIB como forma de agilizar a fila de espera cirúrgica, permitindo assim maior agilidade nos atendimentos daqueles que aguardam na fila de espera. Diante disso, considerando a existência de normativa relacionada à fila de espera cirúrgica em âmbito estadual, requer-se que seja analisada a possibilidade de regulamentar no âmbito municipal sobre a fila de espera em relação aos exames de diagnóstico, haja vista que, tal como ocorre na fila de espera cirúrgica, há pessoas que permanecem sem contato ou que manifestaram desinteresse na realização do exame. Ressalta-se que a referida medida visa propiciar maior agilidade em relação à fila de espera de exames de diagnóstico, permitindo assim que as pessoas sejam submetidas aos exames com maior agilidade. Rio Negrinho, 22 de abril de 2025, Rafael Schroeder, vereador. Obrigado, vereador Daniel. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Rafael Schroeder. Senhor presidente, com relação a esse meu requerimento, até ele seguiu na linha de sugestão, mas eu acredito que fica a critério da administração pública, junto à Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde, de agir da melhor forma, que eles bem entender, para tentar resolver essa situação, que desde a época que eu estava de secretário de Saúde, é um complicador do andamento das filas de espera do SUS para pacientes que precisam fechar diagnóstico. São aqueles pacientes que estão aguardando um ultrassom, uma tomografia, uma ressonância, uma endoscopia, uma colonoscopia, o qual deixa a Secretaria de Saúde de mãos atadas para conseguir tirar esse paciente da fila após não ter contato ou desinteresse do paciente em realizar o exame. Então, às vezes, as filas são enormes,
mas muitos já realizaram, muitos não respondem se querem ou não querem realizar, né? E o que aconteceu no Estado, que a gente acompanha nas redes sociais, divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado, foi um número altíssimo de cirurgias realizadas nos últimos meses, devido à aprovação de uma deliberação, ao qual permitiu os hospitais tirar os pacientes da fila de espera por desinteresse em realizar a cirurgia. Muitas vezes o hospital ligava para o paciente, ele não podia porque eu tinha aniversário da irmã, ele não podia porque tinha um batizado, ele não podia porque não tinha ninguém para acompanhar. E daí acabava travando o mapa cirúrgico dos hospitais, fazendo com que os pacientes ficassem muito tempo na fila de espera, aguardando o interesse daqueles que não têm interesse. Então, eu quero que, com esse requerimento, que a Secretaria de Saúde, através do Conselho de Saúde, delibere sobre esse assunto, que faça uma resolução, através do Conselho Municipal de Saúde, que tem força de lei, né? Assim como o Estado fez uma deliberação da Secretaria de Saúde, da CIP, que também tem força de lei, e conseguiu, de imediato, resolver um grande problema da Secretaria de Saúde do Estado, né? Eu não posso usar a mesma deliberação, porque aquela é específica para cirurgias eletivas. E também não pude fazer nada quando estava secretário, porque não tinha nenhuma resolução específica com relação a isso. Mas aquele trabalho insistente de várias secretarias de saúde pressionando o Estado para poder limpar os mapas cirúrgicos e tirar os pacientes da fila, deu resultado, e o resultado a gente está acompanhando no dia a dia nas mídias sociais, aí, tanto no Hospital de Rio Negrinho, a evolução de mais de 400 cirurgias mês, que é um dos motivos hoje de os hospitais estarem operando. Isso vai fazer com que aquela nossa fila de ultrassom, que nunca acaba, que diminua, que o paciente consiga fazer o exame em tempo hábil, né? E aquela pessoa que faz 3 anos que não procurou o posto de saúde, que não atendeu o agente comunitário de saúde, que faz a visita, que pede para atualizar o cadastro, né? Muitas vezes a pessoa troca o número de celular e a prefeitura, a Secretaria de Saúde tem que adivinhar o número que a pessoa trocou o celular para poder fazer o contato, para daí ela confirmar se vai ou não no exame. Então, a gente faz todo esse trabalho na Secretaria de Saúde, com os agentes comunitários visitando, atualizando o cadastro, mas existe ainda um desinteresse social em colaborar com a gestão pública para conseguir resolver o problema dos pacientes. Talvez para ele não seja urgente, mas quem entrou hoje na fila, o exame é urgente, né? Então, eu peço a colaboração dos vereadores, que votem favorável ao meu requerimento, e assim que o Conselho de Saúde conseguir deliberar e achar um mecanismo que seja efetivo no município, a gente ajude na divulgação aqui através da Câmara de Vereadores, através das redes sociais da Prefeitura, né? Porque se o munícipe entrar em contato com você, Nilson Conelli, dizendo que saiu da fila, que estava esperando e não atualizou o cadastro ou não respondeu, vocês possam responder para eles. Mas você saiu da fila, mas foi feito o exame para quem realmente precisa e quem quis fazer o exame. Então, seria esse o meu pedido, até em conversa com o jurídico da casa, com a doutora Vanessa. Nós tínhamos a intenção de fazer um projeto de lei, mas não cabe a nós fazer esse tipo de projeto de lei, visto que é uma resolução da saúde do município. Então, eu fiz esse requerimento endereçado exclusivamente à Secretaria de Saúde e também fico à disposição para a equipe do Conselho de Saúde e para mais esclarecimentos, se for necessário. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Rafael. Nosso requerimento continua em discussão, em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Peço aos vereadores que façam a inscrição para a palavra livre. Provavelmente teremos alguns minutos hoje, depois da tribuna popular. Senhor presidente, peço para me retirar, tenho um compromisso agendado. Ok, está liberado. Gostaria de chamar nesse momento para a tribuna popular a secretária executiva da Amunesc e diretora executiva do Consórcio Intermunicipal Amunesc, Simone Schramm, para a apresentação do Consórcio Intermunicipal Amunesc e também pelo Dr. Guilherme Krieger e a arquiteta Tabata Fujioka para a apresentação da Amunesc. Os 3 podem fazer uso, vocês têm 30 minutos para fazer uso da tribuna, podem distribuir à vontade entre vocês. Boa noite a todos. Inicialmente, cumprimento o presidente Rodrigo dos Santos, em seu nome toda a mesa diretora, como a nossa vereadora Kete e todos os demais vereadores, servidores da casa, imprensa, os que nos assistem de suas casas. É com muita alegria que nós, servidores da Amunesc, estamos hoje aqui para apresentar o nosso trabalho, o nosso relatório, que foi entregue ao presidente, né, no último mês, e que a gente possa vir prestar contas do nosso trabalho junto aos 9 municípios associados da Amunesc, como também do consórcio Sim Amunesc, consórcio este que foi instituído há 4 anos e que já vem crescendo em suas ações, atendendo de uma forma igualitária
os 9 municípios que pertencem à nossa associação e, inclusive, municípios da Ampla Norte, que também já aderiram às nossas atas. Faremos um breve relato através do nosso procurador, Dr. Guilherme Krieger, que vai falar um pouco das ações do consórcio, e foi gratificante vir hoje aqui a aprovação da inspeção sanitária, que também é um projeto em parceria do consórcio com o SEBRAE, onde nós estamos igualando toda a legislação dos 9 municípios, para incrementar a economia do agricultor rural, para que ele possa adquirir o selo CISB e triplicar a sua produção e ter acesso à venda em toda a região e até fora do nosso estado. Cumprimentar também o ex-prefeito aqui, Osni, e todos os demais. Então, chamaria aqui o Guilherme para que a gente possa otimizar muito bem esse precioso tempo que vocês nos dão na noite de hoje. Obrigada. Senhoras e senhores, boa noite. É uma satisfação estar nessa Casa Legislativa, falar um pouco sobre o consórcio, sobre cooperação, sobre o Sinhamunesc e o trabalho que nós desenvolvemos aí nos últimos 2 anos, de forma mais intensa, e que nós vamos ainda desenvolver os trabalhos e desafios que nós temos pela frente, dos quais nós vamos precisar da contribuição dos senhores, porque como a legislação da inspeção municipal passou, teremos outras que passarão por aqui e necessitaríamos da apreciação dos senhores sobre essas matérias. Se puderem passar a apresentação. Pode passar o slide, por favor. Isso. Esse é o consórcio que foi criado em 2021, como a Simone bem falou. Ele é integrado por 9 municípios aqui da região, todos os municípios da Amunesc. É importante dizer que a Amunesc é uma associação privada que surgiu, é uma instituição cinquentenária, né, uma associação privada onde são associados os municípios. E o Sinhamunesc é uma entidade pública de direito público. Deu-se essa necessidade da criação do Sinhamunesc por ele poder receber recursos públicos, fazer políticas públicas de forma cooperada em favor dos municípios, o que a Amunesc, por ser uma instituição privada, não poderia fazer. Então, essa é a razão da criação do consórcio, para que pudesse ser mais efetivo em relação aos municípios, né? Os senhores bem conhecem o CIS Nordeste, é um consórcio mais antigo, tem 25 anos, que faz ações exclusivamente na área da saúde, em relação a 17 municípios, inclusive Rio Negrinho também, sendo que o Sinhamunesc é multifinalitário, faz todas as ações e políticas públicas, à exceção de saúde, como diz o nosso protocolo de intenções e contrato de consórcio. Ações essas sendo gestão associada de serviços para a realização de licitações e celebração de contratos de concessão e parcerias público-privadas, com desenvolvimento de projetos nas áreas de infraestrutura, mobilidade urbana, planejamento urbano, agricultura, pesca, educação, saneamento básico, segurança pública, tecnologia de informação, meio ambiente, desenvolvimento econômico, esporte, cultura, turismo, lazer, tributação, finanças, assistência social e movimento econômico, entre outros que nós vamos instituir. Estamos instituindo duas novas ações no consórcio, uma de cidades inteligentes, que visa a trazer o que tem de mais moderno em sistemas de informação, conectividade de dados para os municípios, né, questão de iluminação pública que nós temos, e também a questão que já está sendo trabalhada de agricultura, desenvolvimento da agricultura alimentar da região, com esse projeto de lei que foi aprovado pelos senhores aqui hoje. Pode passar a apresentação, por favor? Aqui é um relatório das licitações que foram realizadas no Sinhamunesc. Nós realizamos nos últimos 2 anos um total de 164 milhões de reais de valor de objeto de licitação, né, o que nós tivemos através das pesquisas de preço que foram realizadas em outras licitações com o mesmo objeto. Desses 164 milhões, nós homologamos 147 milhões. Tivemos uma redução de 17 milhões de reais.
Então, certamente, se os municípios realizassem essas licitações, das quais nós vamos listar aqui, de forma individualizada, pagariam pelo menos 20 milhões de reais a mais. Isso é economia de dinheiro público. Isso é otimização de recursos, das quais eu vou mostrar para os senhores como a gente chega nessas questões. Dessas licitações, 31% foi dispensa e inexigibilidade de licitação, 54% pregão eletrônico e 13% concorrência eletrônica. Dos objetos, 18% aquisição de bens, 45% serviço de engenharia e 36% prestação de serviços. Pode passar, por gentileza? Aqui nós temos alguns dos modelos de licitações que nós realizamos em favor dos municípios, dando a referência do valor percentual do que é objeto da licitação, né, do que o valor de referência pelo que foi homologado. Elaboração de projetos executivos de pistas de skates, pub track e circuitos parkour. Tínhamos um valor estimado de R$ 1.300.000 e foi homologado R$ 1.024.000, uma economia de 25%. Essa empresa em específico, que foi contratada, foi homologado a ata de registro de preço e existe a possibilidade de contratação em favor dos municípios, é uma empresa que ela é homologada no Comitê Internacional Olímpico, né, uma empresa de arquitetura específica, são poucas que existem no mundo, inclusive, e nós conseguimos homologar por um preço atrativo para que os municípios disponham desse equipamento de esporte, a elaboração dos projetos desses equipamentos de esporte, o esporte olímpico hoje nos municípios. Tivemos aí a questão da assessoria e da implementação da Política Nacional de Blanc, com uma economia de 23%. Próximo, por gentileza. Tivemos serviços especializados em topografia, uma economia de 87%. Esse é um serviço que os municípios precisam muito para qualquer projeto que ele vai fazer, construção, rua, pavimentação. Então, nós homologamos em favor dos municípios, tivemos aí de 6 milhões, baixou para 889 mil, e aí disse, nossa, 87%, né, a gente deu algum erro aí nessa licitação. Quando esse dado me veio pela primeira vez, está errado, teve problema. Não, de fato, a empresa que presta o serviço, ela já está prestando o serviço, presta de forma adequada para ela queria entrar no mercado público, está fazendo o serviço de forma adequada, a gente está acompanhando a execução e está sendo de forma satisfatória. Tenho certeza que se o município contratasse serviço de forma individualizada, a gente não teria esse ganho de escala tal como está feito. Serviços especializados em engenharia e arquitetura, para a realização de projetos arquitetônicos e complementar de engenharia. A gente sabe que a Munesc tem essa ação em favor dos municípios, mas cada vez os municípios têm mais necessidade, a Munesc, com o corpo técnico, não está dando conta de tudo, e nós elaboramos uma licitação para dar apoio aos municípios para que eles deem vazão a esses projetos. A gente sabe, para captar recurso, tudo que precisa, você precisa ter projeto. Não tem projeto, o município, por vezes, não tem equipe para isso, então nós temos aí essa ata homologada, uma economia de 17%. Próximo, por gentileza. Aquisição de louças digitais, mini-PCs, projetores de suportes de telas interativas, com módulo e canetas para telas interativas, para aquelas escolas municipais que desejam ter tecnologia na sala de aula. Tivemos economia de 28%. Prestação de consultoria, assessoria, diagnóstico, proposta de alteração de estrutura administrativa para aqueles municípios que desejam fazer reforma administrativa, né? Nós contratamos fizemos um registro de preço de uma consultoria para os municípios. Tivemos aí uma economia bastante importante, de 69%. Por que essa economia? Em vez de fazer um município, vários municípios se reuniram, olha, eu tenho o desejo de fazer o projeto aqui, lá e lá, e a empresa viu uma oportunidade de prestar esse serviço. Tudo isso, gente, através de pregão, tá? Pregão e concorrência. A exceção de um e outro aqui, que é a inexigibilidade, por causa de especificidade, mas aqui a gente tem a maioria licitado. Pode passar o próximo, por gentileza? Essa está pequenininho ali, mas é um catálogo dos serviços que nós temos licitados em favor dos municípios. Nós temos hoje praticamente 20 serviços e aquisição de serviços em favor dos municípios. Então, vocês devem conhecer o Sim Catarina. O Sim Catarina é um consórcio hoje que tem quase todos os municípios do estado consorciados. O Sim Catarina faz licitações que a gente chama de não estratégica. Microfone, cadeira, mesa, televisão, carro, máquina, tudo que ele pode fazer, registro de preço, que os municípios comprem em grande quantidade, ele faz. E faz um excelente serviço. Tudo que
os municípios precisam, que nós chamamos de serviços estratégicos, que é algo regional, algo de identidade regional, que é um serviço mais próximo, não pode vir uma empresa aqui e prestar para os 290 municípios, não vai dar conta. A gente faz isso pelo CIEM-MUNESC. Então, o objetivo do CIEM-MUNESC, como o da MUNESC também, é gerar desenvolvimento regional. É a gente gerar integração e desenvolvimento. E as licitações realizadas através do CIEM-MUNESC, nós temos conseguido esse objetivo de otimizar recursos e gerar esse desenvolvimento focado na região. Não vou ler aqui para não cansá-los, mas nós temos mais de 20 itens hoje em favor dos municípios. Pode passar o próximo, por gentileza. Essa aqui é uma relação só do que comprova que as licitações do CIEM-MUNESC são atrativas e os prestadores de serviços que são licitados são prestadores idôneos que prestam o serviço. Por quê? Nós temos pedidos de carona, né? O que é a carona? Quando você, com a lei de licitações, a 14.133, qualquer órgão público vê uma licitação que tem um fornecedor atraente, tem um valor atraente, ele pode pedir carona naquela licitação. E nós temos recebido muitos pedidos de carona nas nossas licitações, o que comprova que são licitações que geram um bom resultado. Nós temos aqui Tartarugazinho, no Amapá, Barra Velha, Pracaúba, no Amapá. Temos aqui a licitação de bancos de projeto, que interessou muito o pessoal aqui da região norte, Planalto Norte, né? Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Ireneópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Três Barras, projetores e telas interativas, Bueno Brandão, Minas Gerais, Novo Cabrais, Rio Grande do Sul, softwares de Autodesk, que são aqueles softwares para a turma de engenharia que eles precisam para fazer os projetos. Tivemos a Empresa Municipal de Habitação de São Bento do Sul, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Boa Esperança e o município de Itapema, em Santa Catarina, aderindo às nossas atas. Próximo, por gentileza. Aqui o que nós estamos em elaboração, o que nós devemos entregar aí de licitação nos próximos meses. Controle tecnológico para as obras, né? A gente precisa, todas as obras elas precisam ser fiscalizadas, então nós temos um apoio de controle tecnológico para essa fiscalização dessas obras, para dar apoio ao fiscal do município, poder comprovar se o asfalto tem aquela espessura, se a rua tem aquela largura, isso para dar segurança às fiscalizações dos municípios, com o que tem de mais avançado de tecnologia. Prestação de serviços especializados de meteorologia, essa é uma ação interessante que a gente está desenvolvendo hoje no consórcio, de a gente olhar a região com base nas suas bacias hidrográficas e a gente possa ter tanto uma plataforma quanto um serviço, captar as estações meteorológicas que já existem, as informações que já existem, as câmeras que já existem, mas fazer a prestação de serviços das informações das estações meteorológicas para a gente conter cheias, né, o risco climático. Então, isso para dar apoio aos municípios. E aí, a gente, como vive em Rio Negrinho, e o Negrinho tem uma bacia hidrográfica que está interligado com os municípios aqui de Mafra, aqui do Planalto Norte. Então, não adianta a gente contratar uma estação meteorológica em Rio Negrinho se eu não conversar com as outras regiões. Aí é a razão do consórcio, de você conseguir congregar essas regiões e ter, porque o rio, ele não para de correr ou começa a correr porque dividiu o município, né? O rio continua correndo, a natureza é a mesma. Então, essa é mais uma das razões de que o consórcio é vantajoso e é interessante para os municípios. Se eu for falar de cada uma aqui, a gente vai ficar a noite toda, vou passar rápido aqui. Regularização fundiária, plano de recuperação de áreas degradadas, manutenção preventiva e corretiva de prédios públicos, arquivo deslizante, plano de manejo, unidade de conservação de APAs, cartão no material escolar, cartão uniforme escolar, sistema de informação para serviço de inspeção municipal e locação de itens de prestação de serviço para a realização de eventos. A gente recebe semanalmente pedidos dos municípios, a gente circula isso entre os municípios, se é de interesse de mais um, porque a base do consórcio não é fazer a licitação para um município só, mas sim para mais de um, e nós tendo essa conglomeração, essa capacidade de realizar, a gente coloca na nossa lista lá para realizar as nossas licitações. Pode passar o próximo, por gentileza? Esse aqui, como a lei, eu não sabia que estava na pauta, mas a lei que vocês aprovaram hoje é para dar sustentação para isso daqui, para o serviço de inspeção municipal, primeiramente de produtos de origem animal, consorciado. Como muito foi bem falado pelos senhores hoje, esse serviço, além dele trazer a sanidade dos alimentos de origem animal do município, da região, primeiramente do município, ele vai criar a primeira identidade regional, porque sendo licenciado, o queijo, o salame, todo o produto aqui da região,
aqui do município de Rio Negrinho, ele vai poder não vender só em Rio Negrinho. Ele vai poder vender em Joinville, em Balneário Barra do Sul, em São Francisco. Da mesma forma, o pescado lá do litoral, ele vai poder vender aqui para cima, ele vai poder vender para Joinville, vai criar uma identidade regional. E a gente está num trabalho, hoje tivemos uma reunião mais cedo, estamos com um trabalho também de criar um selo que identifique a nossa região. Eu falo, o pessoal às vezes me olha assustado, a gente precisa se inspirar nas regiões da Itália, né? A Toscana. A Toscana são vários municípios. Então, a Toscana, ela não existe do ponto de vista, é uma região, mas ela vem de um selo, ela vem de uma marca, que você sabe o que vem de lá. A ideia é a gente fazer algo parecido aqui, na nossa região, que cria essa identidade e valoriza essa diversidade de serra e mar. A gente vai de zero nível do mar a 1000, e isso, além da nossa própria interligação, gerar um atrativo externo para que consumam os nossos produtos e que as pessoas venham nos visitar para conhecer o que a nossa região tem de bom para poder oferecer. Então, tudo isso também está sendo realizado através do consórcio. Então, esse primeiro projeto é o que vai dar base regional e integração regional para a gente se reconhecer enquanto região, para a gente saber o que a gente tem de bom e que a gente, de forma conjunta, cooperada, possa oferecer o melhor, tanto para nós, quanto para quem nos visita, quanto para fora. Então, é um projeto fantástico, que está bem avançado, ele deve começar a rodar já no segundo semestre. Hoje, vocês deram um passo muito importante com a aprovação da lei, e, em seguida, a gente vai precisar alterar o nosso contrato de consórcio, que vai passar por aqui, e nós vamos precisar também do apoio dos senhores. Próximo, por gentileza. Esse é um projeto que já foi licitado, a empresa já foi contratada, só que é um projeto de 18 meses, vocês devem ter ouvido falar, do EVTEA, que é o Estudo de Viabilidade Técnica da Ponte da Vigorelli, que vai ligar Joinville a São Francisco do Sul, né, que é uma ponte de 1.000 e poucos metros, e vai criar essa interligação regional lá com 4 municípios. 4 municípios reuniram, Joinville, São Francisco do Sul, Itapoá e Garuva. Esses 2 municípios vão indiretamente ser beneficiados por essa ponte, e a gente está fazendo um projeto, a gente licitou o valor de 4 milhões, a gente tinha um valor de 6 milhões, uma empresa idônea, que venceu a licitação, ela tem 18 meses para elaborar esse projeto, para saber se vai ser um túnel, se vai ser uma ponte, se vai ser em curva, se vai ser dupla, se não vai, se vai ser através de uma concessão, enfim, é um projeto que tem que trazer muitos elementos, tem que levar em consideração a questão de estar na água, né? Então, enfim, são diversos saberes que precisam ser analisados para que isso vá adiante. Para, então, com isso em mãos, a gente possa correr atrás de recursos, né? Ou de PPPs, ou de concessões, recursos de Banco Mundial, governo federal, governo do Estado, enfim. Mas a gente precisa ter um ponto de partida, e esse ponto de partida está sendo dado, porque, assim, Balneário Joinville puxou o problema para si, conjuntamente com São Francisco, Itapoá e Garuva, dizendo, não, a gente conjuntamente a gente vai dar o pontapé inicial para resolver. Algo parecido está sendo feito em Itajaí Navegantes, com aquela história do túnel e tal. Então, é um projeto um pouco parecido que a gente está começando a desenvolver de mobilidade na nossa região. Pode passar o próximo, por gentileza? Rápido, então. Ixi, estou acabando com o tempo da Tabata. Então, aqui, enfim, tudo que eu falei para os senhores, a gente já falou das vantagens de se ter as ações consorciadas, né, ganho de escala, recentralização de processos, compartilhamento de melhores práticas, equipe técnica especializada, ampliação do território de atuação, aumento do tamanho do município, viabilidade de concessões e PPPs, maior poder de negociação e seleção de prestadores de serviços qualificados. Próximo. Com esses próximos slides, que eu vou passar bem rapidamente, eu quero dar para os senhores a dimensão da nossa região. Né, nós temos aqui, primeiro, uma área da nossa região, onde que Joinville, sozinho, que é o maior município em população, territorialmente, ele ocupa só 23% do território. Rio Negrinho ocupa 19% do território. Então, Joinville, em tamanho, não é tão grande assim, mas é a cidade mais populosa. Então, a gente tem uma dimensão do tamanho da nossa região, na região do Ciamunesc. Próximo, por gentileza. Nesse aqui, nós temos a população, 913 mil habitantes. De novo, trago o exemplo de Joinville, que parece que para Joinville não é interessante participar de consórcio. Joinville tem 67% da população. Participando das ações pelo consórcio, ele tem o seu tamanho aumentado em 50%.
Então, ele se torna um município, né, uma região de quase 1 milhão de habitantes, sendo que Rio Negrinho passa de 39 mil habitantes para 913 mil habitantes. A gente, quando fala em inspeção municipal, o consumo dos produtos na região é exponenciado a esse tamanho, as possibilidades. Próximo. Aí, fazendo uma comparação, essa população de 913 mil habitantes da nossa região é maior que 3 estados da federação. Maior que o Acre, que tem 830 mil habitantes, o Amapá, 733 mil habitantes, e Roraima, 636 mil habitantes. Então, para a gente ter uma dimensão de onde a gente pode chegar. Próximo, por gentileza. Aqui nós temos o PIB da nossa região, 72 bilhões. E a gente começa a comparar. Joinville, de novo, a maior cidade do estado, tem o maior PIB, mas tem outros municípios também que têm um PIB interessante, né? Então, a gente começa a equilibrar um pouco mais essa conta. Próximo, por gentileza. Fazendo um comparativo também, o PIB da nossa região, ele é maior que o PIB de 6 estados da federação. Estado do Acre, do Piauí, de Rondônia, de Tocantins, de Sergipe e de Roraima. Próximo. Então, a minha parte acabou. Senhores, isso é para dar uma dimensão do que nós conseguimos de forma consorciada, o nosso tamanho, a nossa força e os nossos potenciais. Muito obrigado pelo tempo e desculpas por ter passado aí. Não tem problema, doutor Paulo. Com certeza, acho que foi uma aula aqui para o pessoal. Sim, e vocês podem prosseguir. Presidente, a gente fica empolgado, né, em poder apresentar aos nossos vereadores e toda a população aqui de Rio Negrinho a potência que é a nossa região, né? A comparação que foi feita com os demais estados, então, falando só dos municípios da MUNESC. E, por isso, a importância do nosso consórcio, porque a nossa intenção é, através do certame que nós fazemos em cada programa, é melhorar a qualidade dos serviços. Quando a gente fala do plano de manejo de cada município, a empresa que ganhou o certame, ela só trabalhava para o município de Joinville. Era uma empresa de Curitiba, ela nunca veio participar da licitação de Rio Negrinho, nem de São Bento, nem de São Francisco do Sul, nem Itapuá. Ela só tinha o foco em Joinville, que era a maior cidade. Quando nós fizemos através do nosso consórcio, ela atende Joinville, ela atende Barra do Sul, que é o menor município, ela atende a Serra, e então, por isso, a importância, nós estamos subindo a régua na qualidade e com melhor preço. Então, esse é nosso intuito, crescermos de forma igualitária, podendo dar qualidade de vida ao nosso cidadão. Eu chamo a Tabata, que ela vai falar agora pontualmente das ações da MUNESC com relação aos nossos projetos de 2024 para o município de Rio Negrinho. Boa noite a todos. Eu vou passar rapidamente, pode pôr para mim a apresentação? Pode passando para mim os slides, pode pôr direto para a gente adiantar o tempo ali. Mais um, pode passar? Isso. Só apresentando rapidamente a MUNESC, as ações da MUNESC. A MUNESC, ela atua em diversas frentes, né? Então, a gente tem assessoria em assistência social, assessoria em desenvolvimento econômico, assessoria em planejamento e desenvolvimento urbano, que a gente já teve várias vezes assessorando o município de Rio Negrinho. A gente desenvolve projetos de engenharia, arquitetura e urbanismo e também pavimentação. Em 2024, a gente, para fortalecer esse desenvolvimento e dar mais celeridade a toda essa parte de desenvolvimento de projetos e assessoria, a gente dividiu a coordenação, né, de desenvolvimento de projetos em 3 setores, né, ficando, então, engenharia, arquitetura e urbanismo e pavimentação. Além de todas essas assessorias, a gente também tem os colegiados, que é onde tem todo esse fortalecimento da região, onde todos os secretários de todos os municípios debatem ações pontuais, tanto de administração, agricultura e pesca, assistência social, captação de recurso, conselheiros tutelares,
contadores e controladores internos, cultura, defesa civil, desenvolvimento econômico, educação, habitação, meio ambiente, nutricionistas, planejamento e infraestrutura, procuradores e advogados, tributação e finanças, turismo e lazer. Nesse palco e nessas reuniões que acontecem, às vezes, mensalmente ou bimensais, a gente discute vários problemas comuns que a gente consegue, em conjunto, buscar soluções e fortalecer toda a região. Então, a gente tem ações regionais e, muitas vezes, da pauta desses colegiados, saem ações que vão ser executadas pelo consórcio, como é o programa de regularização fundiária, que saiu do colegiado de habitação, mobilidade urbana saiu de planejamento e infraestrutura, assim como várias outras demandas. Então, passando rapidamente, pode passar para mim, pode passar novamente. Isso. Em 2023, também foi implantado na MUNESC o papel do articulador. É bem importante a gente passar para vocês rapidamente essa estrutura, para vocês entenderem como funciona. Então, o articulador é a pessoa responsável no município, nomeado pela gestão municipal, que vai fazer essa ponte entre a MUNESC e município e todas as secretarias, para não ficar o secretário de Educação pedindo o pleito dele, o de Saúde pedindo o pleito dele, e a gente não consegue saber exatamente qual que é realmente a hierarquia que a gente precisa seguir de projetos. Então, como são 9 municípios, são diversas secretarias, se a gente multiplicar e ficar atendendo secretaria por secretaria pontualmente, a gente não teria uma gestão qualificada de atendimento. Então, essa pessoa é o porta-voz do município de vocês e que ela vai fazer tanto a solicitação de projeto, quanto prestar conta de como está o serviço e fazer a solicitação via site. Hoje, no site da MUNESC, quando abre o site, está lá, solicitação de projetos. Tem solicitação de projetos novos, reformas, assessorias, então, em planejamento urbano ou em qualquer outra área, tem toda a parte de pavimentação e urbanismo. Então, a gente tenta trazer esse norte para vocês de orientação e organização para a gente poder dar um melhor atendimento com celeridade e transparência. Pode passar para mim, fazendo favor? Isso. O articulador, então, o papel dele é protocolar e trazer também fundamento, base técnica para a gente poder fazer a elaboração de um bom trabalho. A MUNESC também solicita que, quando agora for fazer os trabalhos e solicitar os trabalhos, que ele venha com um mínimo base de dados que a gente precisa para poder trabalhar. Então, a gente precisa da topografia, do programa de necessidades, se for para captar recurso. Se for um projeto executivo, a gente precisa de topografia, sondagem, informação de terreno, dados técnicos, para a gente poder ter um bom trabalho desenvolvido com uma boa base técnica. E também pavimentação, a gente precisa de sondagem, precisa saber o escopo, então todo esse levantamento. Então isso é muito importante para a gente poder ter uma fluidez de trabalho e minimizar retrabalhos, porque quando a gente não tem informação técnica, a chance de dar erro é muito maior. Pode passar para mim? Isso. A gente tem um fluxograma de trabalho onde a gente tem uma fluidez de tipo busca de recurso, que a gente sabe que a gente ainda está podendo projetar com mais liberdade e fazer um orçamento estimado. Então, a gente tem um fluxo mais direto e rápido para a gente entregar para o município. A gente faz um projeto preliminar, um orçamento estimativo, imagens e vai para a busca de recurso. Tendo recurso, volta para a MUNESC e a gente faz todos os projetos completos, aprovando em todos os órgãos, liberando todos os documentos necessários para fazer a licitação daquela obra. Então, a gente tem uma equipe multidisciplinar especializada em obras públicas, para poder entregar para vocês o melhor projeto com base de acordo com as leis de obras públicas. Pode passar para mim? Hoje, a MUNESC tem uma equipe multidisciplinar que integra todas as áreas, desde climatização, pavimentação, engenharia mecânica de gases medicinais, todas as especificidades que são necessárias para fazer grandes projetos. Então, a MUNESC, em 2024, ela teve 72 trabalhos desenvolvidos, que, no total, totalizaram 856 projetos. O porquê que a gente fala 856 projetos? Porque, para fazer uma escola, eu não envolvo um profissional, eu envolvo de 8 a 9 profissionais, porque eu preciso do climatização, preciso do engenheiro mecânico para fazer toda a parte de gases, quando é um hospital, uma UPA, eu preciso do engenheiro civil, o engenheiro especialista em mecânica, que faz metálica, então tem todas essas...
E agora? Por favor, eu gostaria de informar que eu cedo meu tempo na palavra livre para eles poderem continuar a explanação. Acredito que pode estender por mais uns 4 minutos. Obrigada. Vou passar rapidamente. Então, todos esses trabalhos resultaram numa economia de 4,5 milhões para os municípios associados, que se fossem contratar os projetos, né, já teria esse gasto. Então, passo a passar rapidamente, só para a gente passar para Rio Negrinho. Aqui, então, a gente trouxe os projetos desenvolvidos para Rio Negrinho. Então, ao total, em 2024, foram feitos 25 trabalhos, 21 ruas, e o restante seria obras de edificação, né? Entre elas está a Câmara de Vereadores, Casarão Zíperer e a cobertura da via gastronômica. Pode passar mais um, rapidamente. Aqui a gente trouxe, então, o resultado, né? Então, foram 25 trabalhos que totalizaram 157 projetos. Entre eles, a gente trouxe o exemplo da Rua Max Anton, que foram 7 disciplinas: urbanização, geometria, sinalização, terraplanagem, drenagem, pavimentação, orçamento e cronograma. Então, só para vocês terem uma ideia da dimensão dos trabalhos, né, e o quanto ele reflete em vários outros profissionais do que um projeto, quando a gente fala o nome de uma rua, né? Então, foram 81% de trabalhos desenvolvidos aqui para Rio Negrinho foi em infraestrutura pavimentação. Hoje, a gente já tem o pleito de mais de 41 ruas, de novo, que a gente está desenvolvendo, então, já para 2025. Aqui pode passar rapidamente. Aqui a gente tem um movimento econômico, só para vocês terem conhecimento, é a arrecadação do ICMS, que trouxe um retorno de 39 milhões para os municípios associados. Eu não vou trazer toda a pauta. Pode passar também. Na assistência social, também, a gente tivemos diversas ações que foram trabalhadas, né, em 2024. Pode passar também. E, por fim, a gente tem também toda a parte de capacitações e eventos que a MUNESC realiza. Então, em 2024, teve muito foco na nova lei de licitações, Tribunal de Contas, capacitação no Transferigov, em várias capacitações também para a educação, para o colegiado da educação, toda a parte da Conferência das Cidades. Então, a MUNESC atua em diversas frentes, né? E tenta sempre estar disponível para fazer o melhor trabalho e com maior transparência e celeridade para os municípios. Acredito que seria isso, fui rápida, tentei reduzir, passar a palavra para a Simone. É bem dinâmico, né? Mas eu gostaria ainda de ressaltar, na questão do movimento econômico, nós estamos com um propósito que é a questão do valor adicionado Petrobras, que muitos de vocês já conhecem essa nossa briga com a Secretaria da Fazenda do Estado. E agora, recentemente, na última semana, nós tivemos adesão numa petição que protocolamos no Poder Judiciário, com a participação de 194 municípios de Santa Catarina que aderiram à nossa proposição de alteração de decreto, uma vez que o Estado de Goiás já reverteu essa situação, e nós estamos falando de um montante de 8 bilhões de reais, desse valor adicionado, que hoje é dividido em 3 municípios: Itajaí, Guaramirim e Biguaçu. Então, nós temos o entendimento que esse valor deve ser dividido entre os 295 municípios de Santa Catarina. Já tivemos essa mesma pauta discutindo o PepsiCo, né? Pode prosseguir. A PepsiCo, que o valor adicionado era destinado ao município de Gaspar. Então, mais uma vez, a MUNESC esteve à frente dessa discussão, e hoje nós já temos o valor adicionado de todos os produtos da PepsiCo aos 295 municípios. Da mesma forma, Souza Cruz. Sobra sempre para o município a xepa de cigarro e o paciente de câncer para o município tratar. Então, é uma pauta muito importante, e a MUNESC está à frente já há 4 anos. Tivemos êxito em 2020, onde o valor adicionado Petrobras foi dividido nos 295 municípios. Trabalho esse do Carlos Lima, que hoje está em Florianópolis, em trabalho também
com a Secretaria da Fazenda. Conversamos diversas vezes já com o secretário Cleberson e também com o governador Jorginho Melo, onde nós, então, agora, de uma forma enfática, reunimos todos esses municípios para buscarmos, de uma forma, quem sabe, administrativa, para podermos buscar esse entendimento, né? E uma vez que judicialmente o município de Goiás, o estado de Goiás já logrou êxito, nós também estamos com esse mesmo propósito. Então, o nosso trabalho à frente da associação e do consórcio, ele é muito dinâmico, né? Só o movimento econômico trouxe um retorno de 39 milhões em 2024, com a auditoria do Carlos para o município de Rio Negrinho. Então, dizer a vocês que nós respeitamos muito a todos os habitantes aqui do município de Rio Negrinho, e estamos à disposição dos nossos vereadores. Hoje a Tabata já pôde fazer uma visita aqui na obra, também projeto nosso, e que realmente nós queremos sempre uma ação conjunta, né, do Legislativo com a Executiva, do Executivo, porque a gente sabe que só com o nosso trabalho em conjunto nós vamos produzir grandes frutos para o cidadão aqui de Rio Negrinho. Muito obrigada por essa oportunidade, nosso respeito por todos vocês e ficamos sempre à disposição. Obrigada. Obrigado, Simone. Com certeza foi muito válida a explanação de vocês hoje aqui. Muitos já conhecem o trabalho da Amunesc, tenho certeza que sempre foi muito valoroso, e principalmente nessa parte do retorno do ICMS, né, das empresas. Nosso município, a gente sabe que todos os anos aí contribui muito para a arrecadação e a gente consegue reverter em obras e benefícios para a população. Muito obrigado mesmo a vocês pela presença de vocês e os projetos e a contribuição de vocês com todos os municípios da nossa região. Passamos agora à tribuna popular dos vereadores e cada vereador tem 3 minutos para fazer uso da tribuna. Sintam-se à vontade. Chamo inicialmente o vereador Anderson Patrick de Castro. Mais uma vez, boa noite a todos os presentes, imprensa escrita e falada, representando os servidores municipais, Tim Maia. Eu acho que é importante nós voltarmos a uma questão que nós discutimos há algum tempo atrás aqui, que é sobre o semáforo aqui do Posto Tradição. Por gentileza, Renato, se puder colocar o vídeo ali. Obrigado, Renato. Pessoal, nós temos que começar a pensar de uma forma mais ampla e uma forma mais segura para toda a comunidade. Tá? São fatos que estão acontecendo, assim como aconteceu aquela morte lá no trevo, no cruzamento do Campo do Continental. Agora, esse incidente, minha solidariedade para a Cláudia, né, que passou por uma situação difícil ali, foi atropelada, uma faixa de pedestres. Diga-se de passagem, cabe a ela entrar com recurso contra o município, porque foi atropelada em cima de uma faixa, decorrência da sinaleira não estar funcionando. Então, assim, pessoal, nós precisamos dar mais atenção. Às vezes são coisas que passam desapercebidos por essa casa, são coisas pequenas, mas coisas que podem ser resolvidas, muitas vezes de forma interna, mas muitas vezes essas coisas, os secretários não nos recebem, não nos atendem, e as coisas nós temos que trazer aqui para essa Casa de Leis, onde toma o nosso tempo, muitas vezes, de coisas que já poderiam estar sendo resolvidas. Também eu quero deixar aqui, como nós relatamos já na discussão do requerimento, aos servidores públicos, que é de muito interesse, inclusive a minha esposa, que é funcionária pública, a questão do déficit atuarial do IPRE-Rio, né? Esse déficit atuarial que não é feito a correção, vereador Dido,
por parte do Poder Executivo. Então, todos os prefeitos eles têm que fazer esse déficit atuarial, esse aditivo é parte do Poder Executivo, de fazer essa complementação e essa correção desse déficit atuarial, para que no final o IPRERIO possa ter uma sobrevida. E é isso que não vem acontecendo, tanto é que por isso que o Tribunal de Contas aceitou a denúncia contra o prefeito, notificou o mesmo, e agora vai haver as oitivas, e o prefeito terá 60 dias para depositar em juízo e apresentar os comprovantes de parte desse déficit que está ocorrendo. Nós não estamos aqui para fazer politicagem, nós estamos aqui para defender o servidor público. Enquanto educador, professor que sou, né, eu defendo não só a classe dos professores, mas de todos os servidores públicos, porque eu acho que é fundamental eles terem uma garantia do futuro deles, né, porque anos eles servem o município, então eles precisam ter essa... Pode concluir seu pensamento? Muito vereador. obrigado. Obrigado, vereador Anderson. Com a palavra, o vereador Maneco. Boa noite novamente. Quero agradecer ao pessoal da Munesc pela explanação. Que sejam sempre bem-vindos aqui quando tiverem alguma coisa para nos mostrarem. Muitas dessas coisas a gente não fica sabendo, né? Então, parabéns pela apresentação. Também quero falar sobre um recurso que o nosso partido União Brasil conseguiu através do deputado Fábio Choquete, do deputado federal, no valor de 385 mil. Até o Rafael cotou, acho que foi pelo consórcio de vocês, para a compra de uma van de 16 lugares para transporte da saúde. Então, já está dando um primeiro sinal do trabalho do nosso deputado aí. A gente não ajudou ele na eleição passada, mas agora, para a próxima campanha, a gente vai ajudar o deputado, que também está se comprometendo com o recurso para a escola do Aurora também, no valor de 250 mil, mais para frente, para ser feita uma quadra de futebol society. Falando ali do projeto 039 também, Rafael, foi discutido nas comissões a possibilidade, talvez, de contratação de mais um veterinário, né, Rafael? E a gente sabe, semana passada, a gente tinha o pessoal da grupo aqui, que está aclamando por ajuda para os seus serviços com seus cachorros e gatos lá. Talvez, se for contratado mais um veterinário, que seja cedido pelo menos 1 ou 2 dias para o grupo, que eles fazem um trabalho magnífico na cidade, tenho certeza que eles estão precisando. Também quero falar de uma indicação que eu fiz hoje, a lombada na Afonso Keller. Semana passada também fiz uma indicação de uma lombada na rua Roberto Buffman. O pessoal anda meio ligeiro nessas ruas aí. A gente viu agora uma imagem ali de uma pessoa sendo atropelada, e a lombada acho que é o melhor remédio para os motoristas que correm. Então, 2 indicações de lombada. A gente não gosta de fazer indicação de lombada, mas o povo cobra, o povo pede. Mais um agradecimento à gestão sobre os pontos de ônibus, Rafael. Você que é o líder do governo, em vários lugares está ficando muito bom, mas nessa mesma rua, Roberto Buffman, que eu pedi uma lombada, acho que o ponto de ônibus foi colocado em um lugar que talvez vai acontecer algum acidente ali, foi jogada para um pouco para dentro da rua, então se você puder pedir para o Poder Executivo dar uma atenção nesse local ali, também agradeço. Também quero só deixar os parabéns para o nosso município de Rio Negrinho, que na próxima quinta-feira vai completar 145 anos de fundação, um povo trabalhador, guerreiro, que passou por várias dificuldades, enchentes, e a nossa cidade, querida Rio Negrinho, está de aniversário. Então, parabéns a todo o povo da nossa cidade de Rio Negrinho. E no mais seria isso, um bom retorno a vocês que vêm de fora e a nossa comunidade. Obrigado. Obrigado, vereador Maneco. Com a palavra, o vereador vereador Dani. Tem bastante coisa para falar hoje, pouquinho tempo. Renato, vai preparando meu vídeo que logo eu peço para você soltar. Então, eu gostaria de agradecer a Munesc, né, tem acompanhado ali um pouquinho sobre a trajetória do casarão, também falar da PENAB, que é a PENAB que ajudou ali na reforma da nossa biblioteca, que está ficando muito linda. Agradecer ao Laércio, que arrumou o ponto de ônibus lá na frente do campo municipal, o Valdir e a Suzana, que tem me atendido ali nas minhas dúvidas. Falar que o nosso povo é muito solidário, então pedir ajuda na vaquinha que está sendo lançada pela Cauana Bilés, que é ela que é lá da nossa comunidade, e está precisando de um pouquinho de auxílio lá. Parabenizar Rio Negrinho pelos 145 anos,
um povo que eu me orgulho de dizer que faço parte. Escolhi ficar aqui porque tenho orgulho da nossa cidade. E falando um pouquinho em abril, também em abril nós tivemos o aniversário da Escola de Música, professor Valdeci Maia, que completou 43 anos, atende 550 alunos, com 26 professores, em diversos grupos musicais. Para isso, a gente tem um vídeo, convido a todos a acompanhar. Só para eu finalizar, então, parabenizar a todos os funcionários lá da escola, aos alunos, a APP, que está fazendo a diferença na Escola de Música, em nome da nossa diretora-presidente, porque é o que eu sempre costumo dizer, educação e cultura junto, sucesso na certa. Obrigado. Obrigado, vereador Daniel. Com a palavra, vereadora Keti. Então, boa noite, presidente, mesa, meus caros colegas, né, o pessoal que nos assiste em casa, em especial hoje a Simone, que veio aqui, né, explanar o trabalho da MUNESC, e ainda a gente sempre enfatiza que é o que eu sempre carrego, que o trabalho em equipe, com certeza, faz a diferença. Um exemplo é em casa, né? Se um não faz, quando é a família, tudo dá certo. Também quero lembrar os nossos munícipes da nossa semana festiva. Hoje, né, o bailinho da terceira idade foi um sucesso, estive lá. Também quero falar para vocês olharem nas nossas redes sociais, a nossa programação, que vai até domingo. Também quero dar os parabéns para a Escola Henrique Libel, né, que no dia 24 vai completar 30 anos. Aí, com certeza, no mês de maio, como o mês está curto, vamos fazer, então, a festiva deles, aqui na Câmara. E também quero fazer um convite especial, né, para toda a comunidade de Rio Negrinho, em especial as famílias que têm os filhos autistas, que no dia 30, né, o pessoal vai ver esse cartazinho aqui, no dia 30, na semana que vem, referente ao mês do autismo, pela Procuradoria, nós vamos fazer uma rodada de conversa, com diálogos, com dúvidas. Então, quero agradecer desde já a parceria com a Secretaria de Educação, a Sandra, a Denise, a Fernanda, que me atendeu hoje da Saúde, porque a gente, como vereadora, como mãe, as pessoas vêm pedir, queremos projeto, mas primeiro temos que entender qual é a nossa verdadeira situação em Rio Negrinho. Vamos para fora buscar ideias? Claro que vamos, mas vamos buscar com a nossa realidade. Aí eu já peço com amor e carinho para a Simone, que com certeza estaremos lá, buscando ideias, o que deu certo para implantarmos em Rio Negrinho. Esse é o nosso trabalho. E agradecer de coração, então, o pessoal da educação que nos ajudaram também, e parabenizar os nossos vereadores mirins, né, que no último dia 10 foram empossados, e que no mês de maio já teremos a primeira sessão, e convido, né, toda a população a estar aqui na segunda-feira do mês, às 15 horas. Seria isso, boa noite. Obrigado, vereadora Keti. Com a palavra, vereador Nilson.
Boa noite, senhor presidente. Meu boa noite pessoal vai para toda a comunidade do Pocinho, da Volta Grande, que fizeram bastante cobrança de mim hoje, então, hoje não pude ter retorno das cobranças. Tive falando com o nosso ex-secretário da Saúde, Rafael, a moça responsável pela saúde está afastada, né, Rafael? Então, com certeza, semana que vem, eu vou ter esse retorno para passar para a comunidade do Pocinho, porque que o médico da comunidade lá não está indo no dia certo, que é para fazer o atendimento daquele pessoal do Pocinho. Também não tive retorno, liguei até para o Rodrigo hoje da Volta Grande lá, responsável pelo cara da saúde, ele não, para ver o que está acontecendo com a nossa comunidade da Volta Grande a respeito do carro da saúde, transporte. Eu tenho que entender um pouco para mim saber o que está acontecendo, porque na realidade, antigamente aí na secretaria, na época o nosso vereador Rafael era secretário, tinha um carro lá, eu lembro bem que tinha um carro lá que fazia uma parte lá, agora eu preciso entender um pouquinho, mas eu não pude ter retorno da nossa secretária hoje. Também quero agradecer a Munesc, né, a explicação hoje muito bom para o nosso município. A gente fica muito agradecido de vocês terem vindo e com certeza a gente está aqui com as portas abertas para receber vocês quando precisar. Podem contar comigo que o vereador já tem um voto a favor. Pode ter certeza que os outros vereadores vão estar também apoiando vocês. Quero dar parabéns. Quinta-feira nós temos aniversário da nossa cidade, 145 anos, vai ter festa o dia inteiro. Convido todos os municípios vizinhos para participar do nosso aniversário da cidade, com 145 anos, e dizer que estou muito feliz de estar dentro dessa cidade mais de 30 anos, sou da região do Paraná. Hoje estou mais de 30 anos na cidade aí, a cidade que me acolheu. Estou muito feliz por estar dentro dessa cidade e dou parabéns pela nossa cidade, Rio Negrinho, pelos 145 anos. Fico feliz e, desde já, meu boa noite a todos. Muito obrigado, vereador Nilson. Com a palavra, o vereador Nedlin. Boa noite, presidente, nobres vereadores, público que se faz presente hoje aqui acompanhando nosso trabalho, quem nos assiste de seus lares através das redes sociais, do YouTube. Também cumprimento imprensa, escrita, falada. Quero iniciar aqui agradecendo a Munesc pelo trabalho que vem desenvolvendo, por ter participado da nossa sessão hoje, contribuindo bastante, tirando diversas dúvidas. A nossa casa está sempre aberta para vocês e também conte com a gente para a gente construir junto um Rio Negrinho, um estado cada vez melhor, um Brasil. Ontem a gente acordou com uma notícia onde o Papa acabou falecendo, então eu deixo aqui minha compaixão a todos os católicos. É uma pessoa que mostrou muita humildade, muita compaixão, demonstrou muita integridade com os trabalhos que prestou. Então, deixo aqui a minha solidariedade com essa situação. Essa semana, como os demais vereadores também comentaram, a gente tem o aniversário da nossa cidade. Então, convidamos a todos para participar, se fazer presente. É um momento bem especial, são 145 anos do nosso município e 72 anos de emancipação política que o nosso município vive. Então, a gente tem uma programação bem interessante e acredito que nossa cidade tem muito a ganhar com a contribuição dos munícipes também fazendo parte desse dia aí. Na semana retrasada, a gente teve aqui a apresentação, a diplomação dos vereadores mirins. Quero deixar aqui registrado que sou padrinho nesse primeiro momento da Ana Caroline, vereadora mirim da Escola Jorge Zipper, quero deixar meu abraço para ela, mas também para todos os vereadores mirins que fazem parte dessa legislatura de 2025 aqui. Contem com os vereadores que estão nessa casa hoje para que
o desenvolvimento seja pleno, que vocês realmente saiam daqui com a verdadeira disposição de um vereador, que é fiscalizar, que é buscar sempre recursos interessantes para o nosso município, e não com a velha política, algo que durante muito tempo foi implementado dentro da política e trouxe consequências catastróficas. Eu queria deixar aqui também registrado um detalhe a respeito do secretário. Eu escutei aqui nosso vereador comentando que foi atendido. Eu, na última semana, encaminhei diversas solicitações, ele não fui atendido, então semana que vem vai ter requerimento aqui. Se puder, Rafael, dá uma cobrada ali para o pessoal, que tem muita coisa. Pode concluir sua fala, vereador Nedlin. Que a gente consegue resolver internamente, que não precisa requerimento, sabe? Então, eu acho que isso daí também colabora bastante para o nosso trabalho. Obrigado, uma boa noite e ótima semana a todos. Obrigado, vereador. Pode fazer uso da tribuna, vereador Rafael. Boa noite novamente. Quero, então, reforçar o convite para o aniversário de Rio Negrinho. Dia 24/4, às 8h30, teremos o desfile aqui na frente do SAMAI, caso não chova. Se chover, vai ser avisado nas redes sociais com relação ao cancelamento do desfile. Às 20 horas terá o show do Gia e Júlio, no Pavilhão dos Imigrantes. Dia 27/4, às 14 horas, brinquedos infláveis e cinema com o filme Minions 2. Show e brinquedos e cinema para as crianças de graça. Então, quem quiser trazer as crianças pode vir comemorar, e desde já convido a todos os munícipes para prestigiar as festividades do nosso município, que são 145 anos de história. Também hoje registrar, quem está de aniversário hoje, o vereador Daniel, é o Brasil, 22 de abril, dia de descobrimento do Brasil. O Brasil faz hoje 525 anos, né? Foi em 1500, então um pouco lembrado essa data, mas me veio hoje na lembrança da época de escola, falei com meu filho e hoje é o aniversário do nosso país. E sobre os pontos de ônibus, Maneco, vou aproveitar a tua fala, está acontecendo bastante vandalismo em ponto de ônibus, inclusive eles estão roubando os parafusos que fixam os pontos de ônibus no chão, né? Então, eu conversei com o secretário Chichel com relação a isso, e eles estão tendo que chumbar os pontos de ônibus, né? Então, essas mudanças, os ecoparques também estão sendo atos de vandalismo, então a gente pede que a comunidade colabore, porque é o teu dinheiro que está lá investido, e a prefeitura tem que reinvestir para consertar, né? Com relação, né, ao seu pedido, se for de interesse, pode me passar as situações que eu levanto direto com o secretário, se for o caso eu intermedie a conversa, tá? Mas como anunciei no início da gestão, como líder do governo, estou aqui à disposição para auxiliar a todos. Acredito que aquele teu pedido, vereador Anderson, com relação ao ofício, o RH deve ter sido respondido, senão você me cobre que eu vou cobrar eles lá também, tá? E só para finalizar, com relação ao repasse do IPRE-Rio, que saiu até nas redes sociais final de semana, é uma prática comum das prefeituras parcelar no final do ano, em período hábil. Eu acredito que, assim como o Rio Negrinho foi notificado, vários municípios também serão, porque abriu um precedente, e eu acredito que, se realmente o município for condenado e ter que pagar esse recurso, o prefeito não vai ficar sem dormir, não, porque ele tem dinheiro em conta, né? Ele vai conseguir fazer o pagamento, se for determinado judicial, né? Ao contrário de outros prefeitos que pediam para a Câmara adiantar o dinheiro da Câmara de Vereadores para pagar o 10º dos funcionários. Então, o sono não vai faltar para ninguém, não se preocupe, e o que será devido será pago, né? E a Prefeitura está em boas mãos, pode ficar tranquilo com relação a isso, os funcionários públicos também não. Seria isso, presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Rafael. Como anunciei anteriormente, minha parte da palavra livre abri mão em função da continuidade da explanação e apresentação do pessoal da MUNESC. Então, nesse momento, agradeço a todos os presentes mais uma vez, aos colegas por mais uma sessão realizada, e declaro encerrada a presente sessão, convocando para a próxima sessão do dia 28 de abril, sem uma pauta ainda definida. Boa noite.